Saber Direito desta semana, vamos aprender sobre processo legislativo, ritos regimentais na Câmara e no Senado, medidas provisórias e muito mais. As aulas são com o professor Luciano Oliveira. Olá, meu nome é Luciano Oliveira, essa é a nossa segunda aula do Saber Direito do curso de Processo Legislativo Regimental. No primeiro encontro, nós vimos as regras básicas do processo legislativo constitucional e agora nós vamos falar sobre o processo legislativo segundo o regimento da Câmara dos Deputados. Vamos ver os principais ritos regimentais que são utilizados nesta casa, começando com o rito ordinário ou comum. O rito ordinário ou comum é utilizado na Câmara dos Deputados para aqueles projetos que precisam passar por uma fase de comissões e, após isso, eles são deliberados pelo plenário da Casa, que é composto de todos os deputados reunidos. Quais são as matérias que tramitam no rito ordinário? Basicamente, são os projetos de autoria de autores extraparlamentares, de outros poderes, de tribunais do Poder Judiciário, do Poder Executivo, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República. Também os projetos de autoria de comissão e os projetos de lei complementar, que, devido à Constituição, eles precisam passar pelo plenário para receber votação da maioria absoluta. Já os projetos de autoria de deputado, de autoria individual de deputado, os projetos de lei ordinária de autoria individual de deputado, eles tramitam no rito chamado conclusivo, um rito abreviado que não passa pelo plenário, que nós vamos ver após tratarmos do rito ordinário. E quais são as regras do rito ordinário? O rito ordinário, então, ele faz com que o projeto passe por uma fase de comissões antes de ir à deliberação do plenário. Essas comissões seguem uma regra específica prevista no regimento interno da Câmara dos Deputados. Inicialmente, o projeto é analisado por uma ou mais comissões de mérito, que são aquelas comissões que analisam o conteúdo do assunto. Neste momento, os deputados analisam a conveniência política, a validade política desse projeto, dessa matéria para a sociedade. Então, eles avaliam o conteúdo, se aquilo é conveniente, é oportuno, é interessante para a sociedade. A Câmara dos Deputados possui diversas comissões de mérito, comissão de meio ambiente, comissão de agricultura, de economia, de defesa do consumidor, comissão de viação e transportes. Conforme o tema que é tratado no projeto, o presidente despacha o projeto recém-chegado à casa, recém-apresentado à casa, a uma ou mais comissões de mérito. Então, por exemplo, um projeto que trate de aproveitamento econômico de florestas, numa região onde tem também uma população indígena, por exemplo, ele pode ser distribuído a uma comissão de meio ambiente, a comissão de economia, a comissão de direitos humanos, para verificar os direitos dessas minorias, desses indígenas. Depois das comissões de mérito, o projeto deve passar pelas chamadas comissões de admissibilidade, que são aquelas que verificam se o projeto está compatível com a Constituição e se está de acordo com as regras de finanças públicas. Após as comissões de mérito, que podem ser uma, duas ou três, então o projeto vai para a chamada Comissão de Finanças e Tributação, que analisa a admissibilidade do ponto de vista orçamentário e financeiro, a adequação orçamentária e financeira do projeto, se ele não contraria nenhuma regra de finanças públicas, não contraria a lei de responsabilidade fiscal, não contraria a compatibilidade, a previsão de despesas e receitas. E, finalmente, a última comissão a analisar o projeto é a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto recebe uma análise quanto à constitucionalidade, isto é, se ele está compatível com a nossa Constituição Federal, porque nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça, chamada de CCJ, ela analisa também a regimentalidade do projeto, se ele está de acordo com as regras regimentais, a juridicidade, se o projeto não contraria mais um princípio jurídico ou alguma outra regra do direito, e ainda as questões de técnica legislativa, para saber se o projeto está redigido de acordo com o que mandam as normas de redação e técnica legislativa. Então, basicamente, esse é o trajeto no rito ordinário. Comissões de mérito, Comissão de Finanças e Tributação e, finalmente, a Comissão de Constituição e Justiça. Encerrada essa fase de comissões, o projeto, instruído com pareceres de cada uma dessas comissões, que são comissões opinativas, elas opinam se o projeto deve ser aprovado ou rejeitado, e se aprovado com ou sem emendas,
é então a matéria remetida ao plenário, onde todos os deputados podem então discutir e votar o projeto. Se o projeto é aprovado pelo plenário, ele segue o seu destino para a outra casa. Digamos que o projeto se iniciou na Câmara dos Deputados, como casa iniciadora. Aprovado pela Câmara, pelo plenário, ele vai então à revisão do Senado Federal. Porém, se foi um projeto que começou no Senado Federal, por exemplo, de autoria de um senador, ele chega agora à Câmara, passa pelas comissões e pelo plenário da Câmara. Se aprovado na íntegra, pode ir diretamente à sanção do presidente da República. Se emendado pela Câmara na condição de casa revisora, ele retorna ao Senado para análise dessas emendas, como nós vimos na aula anterior. E como é que se dá o desenvolvimento dos trabalhos em cada comissão? Veja, o projeto é apresentado e recebe um despacho do presidente para que tramite pelas comissões. Chegando à primeira comissão, o presidente da comissão designa um relator. Este relator receberá então o processo, ou analisará, fará a análise do processo e emitirá então um parecer, que é o parecer do relator com a descrição do projeto, a análise do ponto de vista do mérito e finalmente o seu voto, se ele opina pela aprovação, pela rejeição do projeto ou ainda pela aprovação com emendas. O relator ele pode sugerir emendas ao projeto, né, aperfeiçoamentos do seu texto. No rito ordinário, somente o relator oferece emendas em comissão. Os outros parlamentares exercerão o seu direito de oferecer emendas apenas na fase de plenário. Isso no rito ordinário. Veremos que nos outros ritos há algumas diferenças. Então, o projeto de posse do relator, ele estuda e finalmente apresenta o seu parecer na comissão. A comissão, então, coloca esse parecer em pauta para que todos os deputados da comissão, os membros da comissão, possam deliberar sobre a matéria. Então, o turno de deliberação é composto de discussão e votação. Isso em cada comissão e também depois no plenário será assim. Inicialmente, os deputados, eles discutem a matéria após a leitura do relatório e depois da discussão, quando todos falaram a favor ou contrariamente ao projeto, o projeto é colocado em votação. A votação, ela pode ser feita, então, após o encerramento da discussão. E como é feita essa votação? Na comissão, normalmente, a votação é feita pelo processo simbólico, que, segundo o regimento, consiste no seguinte procedimento. O presidente da comissão indaga aos presentes a seguinte frase: aqueles que concordam permaneçam como estão, por gentileza. Quem não se manifestar, concorda com o projeto. Quem discordar, levanta a mão discordando do projeto. Então, o presidente conta quantos permaneceram como estão, quantos se manifestaram e proclama o resultado se o projeto está ou não aprovado na comissão. Na verdade, o que se aprova na comissão é o parecer do relator e não o projeto em si. Então, o parecer opinativo àquele projeto, pela aprovação ou pela rejeição, é aprovado pela comissão. Depois, o projeto segue para a próxima comissão, onde ocorre novamente esse processo. O presidente designa um relator que apresenta o seu parecer, o parecer é colocado em discussão, em votação, aqueles que concordam permanecem como estão. Normalmente, o parecer é aprovado pela comissão e assim segue o seu caminho para as demais. Pode acontecer, eventualmente, de a comissão discordar do voto do relator, né? O relator ser vencido em seu parecer. Neste caso, o presidente da comissão designa outro parlamentar para redigir o voto vencedor, que consignará a posição majoritária da comissão antes de seguir para a próxima. Depois que as comissões de mérito analisaram o projeto, como nós vimos, segue a comissão de admissibilidade, inicialmente a Comissão de Finanças e Tributação, a CFT. Ela vai analisar o projeto do ponto de vista da adequação orçamentária e financeira. Então, por exemplo, todo projeto que cria uma nova despesa para o poder público, ele deve indicar, segundo a Constituição, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele deve indicar as fontes de recursos, de onde vem esse dinheiro. Vamos supor que o projeto cria uma nova política pública que gerará despesa para o governo. Então, ele tem que dizer se este dinheiro está vindo de uma outra despesa que está sendo agora cancelada, um programa de governo que, por exemplo, esteja sendo encerrado, ou então se está vendo de uma nova fonte tributária, um determinado tributo, uma alíquota de um tributo que está sendo elevada. Então, é preciso indicar a fonte do recurso para que não haja impacto nas contas públicas, para que o equilíbrio fiscal seja mantido.
Além disso, na adequação orçamentária e financeira, a Comissão de Finanças e Tributação precisa avaliar qual é o impacto, qual é o valor dessa despesa, quantos milhões, quantos bilhões, quantos mil reais que o governo vai gastar com esta nova despesa. Então, da mesma maneira, o relator ele consigna essas informações no seu parecer antes de colocar o seu voto à submissão da comissão. Encerrada a fase da CFT, então o projeto chega à Comissão de Constituição e Justiça, que analisará a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade e a técnica legislativa do projeto. Um projeto de lei não pode contrariar a Constituição. Vamos supor, por exemplo, que se trate de uma matéria de direito penal em que o projeto esteja querendo, digamos, instituir a pena de morte no Brasil. Ora, a nossa Constituição veda a pena de morte, então o relator fatalmente terá que dar um parecer pela inconstitucionalidade. Então, esse tipo de análise é necessário fazer para que o parlamento não produza normas inconstitucionais. É o chamado controle prévio de constitucionalidade, feito pelo parlamento, enquanto a norma ainda está sendo elaborada. E o colegiado que faz isso, segundo a previsão regimental, é justamente a Comissão de Constituição e Justiça. Essa fase de comissões é muito importante, porque nesses colegiados fracionários do parlamento é que ocorre a maior análise, a análise mais detida sobre o projeto. E após as comissões de mérito se manifestarem e as comissões de admissibilidade também opinarem sobre o projeto, é que finalmente a matéria pode chegar à sua fase de plenário. Vejam que até esse momento os parlamentares ainda não puderam oferecer emendas sobre o projeto. Apenas o relator, quando elabora o seu parecer, é que pôde fazer essas sugestões de alterações do texto, se necessário. E as comissões podem ou não acatar essas sugestões. Na fase de plenário, surge então a possibilidade de todos os parlamentares oferecerem emendas. E essas emendas de plenário podem ser oferecidas por qualquer deputado durante a discussão em plenário. O que acontece se o projeto não recebe emendas em plenário? Ele fica pronto para votação, então o plenário pode deliberar sobre o projeto e votar pela aprovação ou pela rejeição. É importante notar que o plenário não é obrigado a acatar a posição das comissões. Se as comissões opinaram pela aprovação, o plenário pode concordar e também votar pela aprovação, mas pode, diferentemente, votar pela rejeição do projeto. Se as comissões opinaram pela aprovação com algumas emendas, o plenário pode acatar também essas emendas ou pode querer, de repente, aprovar o projeto original. Então, o plenário é que, como instância soberana na Casa, dá a última palavra sobre o texto do projeto de lei. O que acontece, todavia, se na fase de plenário, antes da votação, há a apresentação de algumas emendas pelos parlamentares, pelos deputados federais? Neste caso, o regimento prevê que o projeto, antes de ser votado em plenário, deve retornar a todas as comissões para que elas analisem essas emendas de plenário. As emendas são proposições acessórias ao projeto que devem também receber um parecer das comissões, ou seja, elas devem ser instruídas com pareceres das comissões para que depois, então, a matéria possa retornar ao plenário e os deputados, analisando esses pareceres sobre as comissões, possam formar uma melhor opinião sobre se devem ou não acatar essas emendas ao texto original do projeto. Então, em resumo, quando chega ao plenário, o projeto pode ou não receber emendas. Se não receber, fica pronto para a votação em plenário. Se receber, ele tem que retornar à fase de comissões para que as comissões opinem sobre as emendas e então o projeto, após isso, retorna ao plenário para a votação. Para maior eficiência do processo legislativo, quando as comissões vão opinar sobre as emendas do plenário, elas fazem isso simultaneamente para ganhar tempo, de maneira que cada comissão, produzindo o seu parecer sobre essas emendas de plenário, vai enviando o parecer à mesa assim que termine a sua análise. É diferente da fase inicial em que as comissões analisam o projeto sequencialmente. Comissões de mérito, Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça. Uma regra muito importante que tem no regimento é a respeito da natureza do parecer de admissibilidade, tanto da CFT como da Comissão de Constituição e Justiça. Esses pareceres
podem, o da CFT ser pela adequação orçamentária e financeira ou pela inadequação orçamentária e financeira. E o parecer da CCJ pode ser pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade do projeto. Quando a CFT ou a CCJ, respectivamente, dão seu parecer pela inadequação orçamentária e financeira ou pela inconstitucionalidade, esses pareceres têm o poder de encerrar, de terminar o processo legislativo, pois não adianta a Casa analisar um projeto que fatalmente não atende ao que diz a Constituição e não atende às regras de finanças públicas. Esse parecer é chamado de terminativo por essa razão. O parecer terminativo, no entanto, pode ser objeto de recurso de 1/10 da Casa para ir ao plenário e receber do plenário o que se chama de apreciação preliminar, em que o plenário decidirá se realmente o projeto é inadequado orçamentária e financeiramente ou se é inconstitucional. Se o plenário concordar com essa análise, realmente o processo é arquivado. Se discordar, a matéria retorna então às comissões para continuar o seu trâmite e o projeto será votado, ou seja, o plenário supera o parecer terminativo. Nas comissões de mérito, não há essa característica terminativa do parecer. Ainda que uma comissão de mérito opine pela rejeição do projeto no mérito, o processo continua e o plenário é que decidirá se a matéria deve ou não ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Vamos ver agora uma questão de fixação no nosso quiz, a primeira questão. Vamos lá. É matéria que não tramita, veja só, não tramita pelo rito ordinário na Câmara. Letra A, projeto de lei complementar de autoria de deputado. B, projeto de lei ordinária de autoria de comissão. C, projeto de lei ordinária de autoria de deputado, salvo recurso. D, projeto de lei de organização do Poder Judiciário, salvo recurso. A resposta é a letra C. Vejamos por quê. Nós vimos que o projeto de lei complementar sempre tramita pelo plenário. Por quê? Porque a Constituição exige que seja aprovado pela maioria absoluta da Casa, que seriam, então, 257 deputados. Então, não há como uma comissão aprovar esse projeto, porque somente o plenário consegue reunir 257 deputados. Então, não é a letra A sempre tramita pelo rito ordinário, o projeto de lei complementar. A letra B, projeto de lei ordinária de autoria de comissão. Pela regra regimental, o projeto de lei de autoria de comissão sempre passa pelo plenário. Letra C, projeto de lei ordinária de autoria de deputado, salvo recurso. O padrão, pessoal, é que o projeto de lei ordinária de autoria de deputado tramite no rito conclusivo, que é o rito que nós vamos ver a seguir, que é aquele que dispensa a fase de plenário. E por que salvo recurso? Porque nós vamos ver no rito conclusivo, que é o próximo rito, que é possível que haja um recurso de 1/10 da Casa para que a matéria deixe de ser conclusiva e vá ao plenário. Por isso que a letra C está correta. E a letra D, projeto de lei de organização do Poder Judiciário, sempre tramita pelo rito ordinário, por isso está errado. Por quê? Porque é um projeto de autoria de outro poder. Então, os projetos de autoria externa sempre tramitam no rito ordinário, ou seja, sempre vão ao plenário, ok? Vamos falar agora desse rito conclusivo, então, na Câmara dos Deputados. O rito conclusivo é o rito abreviado ou conclusivo. É aquele que dispensa a fase de plenário, por isso abreviado. A Constituição Federal permite que os regimentos das casas deleguem algumas matérias à conclusão apenas de suas comissões, chamada delegação interna corporis, em oposição à delegação externa corporis que vimos na aula anterior, quando o Congresso delega a função legislativa ao presidente da República, delegação externa. Neste caso, na delegação interna, o regimento determina que algumas matérias vão passar apenas pelas comissões, sem precisar ir ao plenário, o que dá eficiência e agilidade ao processo legislativo. Como vimos, o projeto por excelência que tramita no rito ordinário, no rito conclusivo, abreviado, é o projeto de lei ordinária de autoria de deputado. E como é que se desenvolve os trabalhos no rito conclusivo? A matéria é também, da mesma maneira, distribuída às comissões, inicialmente as comissões de mérito, depois as comissões de admissibilidade, CFT e CCJ nessa ordem. Como não haverá, em princípio, a fase de plenário, há
todos os parlamentares podem apresentar emendas em todas as comissões. Porque no rito ordinário, isso não acontece porque haverá depois a possibilidade de, em plenário, os deputados oferecerem suas emendas. Mas no rito conclusivo, que dispensa a fase de plenário, é preciso que haja algum momento para que os deputados exerçam a sua prerrogativa de oferecer emendas aos projetos de lei. E isso ocorre na própria fase de comissões. Então, o projeto chega na primeira comissão, é aberto um prazo para que todos os deputados possam oferecer emendas às comissões. E não só os membros da comissão, todos os deputados da casa. De posse dessas emendas, o relator analisa não só o projeto, como as emendas oferecidas e dá o seu parecer pela aprovação ou pela rejeição do projeto, ou pela aprovação do projeto e mais algumas emendas. Quando a opinião é pela rejeição, as emendas que são acessórias ao projeto principal são também, por decorrência, consideradas rejeitadas, ficam prejudicadas. Se o relator opina pela aprovação, ele deve se pronunciar ainda se é pela aprovação na íntegra do texto original ou na aprovação com algumas emendas. O projeto, então, pode ser votado e, a seguir, o parecer, seja pela rejeição no mérito, seja pela aprovação no mérito, é enviado, a matéria é enviada, né, o projeto junto com os pareceres, para a próxima comissão. Existe a possibilidade de, na comissão, ser oferecido um substitutivo pelo relator. O que é um substitutivo? É uma emenda que substitui inteiramente o projeto. Em vez de ser uma emenda pontual que altera um ou outro artigo, um ou outro parágrafo, o substitutivo, ele altera o projeto na íntegra. O relator resolve reescrever o projeto, incorporando muitas e muitas sugestões num texto inteiro. Esse substitutivo, se apresentado em comissão, faz com que seja aberto um novo prazo de emendas para que apenas os membros da comissão agora possam oferecer novas emendas ao substitutivo. Após receber essas novas emendas, o relator então faz a análise final do substitutivo que ele mesmo propôs, com as sugestões de seus pares na comissão, para dar um parecer final sobre o substitutivo e as emendas a ele apresentadas. E com isso, a comissão então vota o parecer do relator, se acatado, se transforma no parecer da comissão e a matéria segue para as próximas comissões. E aí, da mesma maneira que no rito ordinário, no rito conclusivo, o projeto segue esta mesma sistemática nas demais comissões e depois na CFT e também na CCJ. Agora veja, como o projeto em princípio não passará pela fase de plenários, após a última análise da Comissão de Constituição e Justiça, se aprovada a matéria, ela pode ir para o Senado Federal como revisão, se a Câmara for a casa iniciadora, ou a sanção do presidente da República, se a Câmara já estiver funcionando como casa revisora e aprovar na íntegra o projeto do Senado. Agora, o que acontece se alguns parlamentares que não participaram do processo discordarem desse parecer da comissão? Há uma previsão de recurso na Constituição, que é reproduzida no regimento interno. O que diz a Constituição e o regimento interno? No rito abreviado, no rito conclusivo, quando 1/10 da casa discordar da decisão das comissões, esse 1/10 da casa, que no caso da Câmara são 52 deputados, podem apresentar um recurso para que a matéria vá ao plenário. Esse recurso na Câmara dos Deputados deve ser votado pelo plenário. Se o plenário acolher o recurso, a matéria deixa de ser um projeto no rito conclusivo e o rito se transforma no rito ordinário, ou seja, a matéria vai ser deliberada pelo plenário da mesma maneira que nós vimos anteriormente no rito ordinário. E nesse caso será possível, inclusive, apresentar emendas de plenário, porque o rito agora terá se transformado, né, no rito comum ordinário. As emendas de plenário se apresentadas faz com que a matéria retorne à comissão para que as comissões dê esse parecer de emendas de plenário para depois votar para a votação. No caso de não ter havido emendas de plenário, o projeto fica pronto diretamente para a votação em plenário. Existe uma outra hipótese em que a matéria, que em princípio está no rito conclusivo, deixa de tramitar neste rito e passa a ser submetida ao rito de plenário, o rito ordinário, mesmo que não haja recurso. Quando é isso? Na Câmara dos Deputados isso acontece quando as comissões de mérito dão pareceres divergentes sobre a matéria. Imagine o seguinte, que o projeto passou por 3 comissões de mérito. Se as 3 opinam pela aprovação
E se depois a CFT e a CCJ opinam, respectivamente, pela adequação orçamentária e financeira e pela constitucionalidade, o projeto fica pronto para ser aprovado, ele é considerado aprovado pela Casa. Se as comissões de mérito forem unânimes pela rejeição, o projeto também, mesmo que receba parecer positivo da CFT e da CCJ, será considerado rejeitado. Mas o que acontece se as comissões de mérito são divergentes? Uma opina pela rejeição, outra opina pela aprovação. E afinal, neste caso, o projeto será aprovado ou rejeitado? Neste caso, o regimento prevê que a matéria deverá ir ao plenário, perde o seu caráter conclusivo, para que o plenário decida se o projeto será aprovado ou rejeitado. Vamos então agora ver mais uma questão de fixação sobre essa matéria que vimos até agora? Vamos lá, no nosso quiz? No rito conclusivo na Câmara, em caso de pareceres divergentes das comissões de mérito sobre um projeto de lei, letra A, o projeto é considerado rejeitado? Letra B, o projeto fica sujeito à deliberação do plenário? Letra C, o projeto é devolvido ao autor? Ou letra D, o projeto é declarado prejudicado? A resposta é a letra B, o processo passa a ficar sujeito à deliberação do plenário. Nós vimos que a letra A não é correta porque o projeto não é rejeitado em caso de pareceres divergentes. Há, no caso, uma discordância entre as comissões e então o plenário dará a palavra final. Por isso, a letra B é que é a correta. O projeto, da mesma maneira, não é devolvido ao autor, né? E por que também não é a letra D? O projeto é declarado prejudicado. Nós vimos que a prejudicialidade, né, quando estávamos falando de rejeição de precedência de matérias na aula anterior, ocorre quando uma outra matéria é votada sobre o mesmo assunto e a próxima é considerada prejudicado. Então, não é o caso aqui, a resposta é que a matéria irá ao plenário. Vamos falar agora um pouco sobre o rito sumário, né, que não deve ser confundido com o rito abreviado. O rito sumário é adotado para os projetos de autoria do Poder Executivo para os quais o presidente da República solicita a chamada urgência constitucional. A Constituição Federal diz no seu artigo 64 que o presidente da República pode solicitar ao Congresso Nacional urgência para os projetos de sua autoria, e não apenas de autoria privativa, matérias do próprio Executivo, mas os de autoria geral, porque o presidente tem iniciativa geral ou concorrente sobre projetos de lei. Então, se o presidente solicita essa urgência, o Congresso Nacional, na verdade, deve acatar. A Constituição não dá a opção de o Congresso não aceitar essa urgência, por isso que, embora ela diga solicitação, na verdade é uma requisição ao Congresso que deve apreciar de forma urgente esse projeto. Quando o presidente da República solicita urgência constitucional para os projetos de sua autoria, cada casa terá 45 dias para apreciar o projeto. Câmara, o projeto sempre começa pela Câmara, por ser de autoria do presidente. Câmara, 45 dias, Senado, 45 dias. Se o Senado, na condição de casa revisora, emendar o projeto, essas emendas retornam para a análise da casa iniciadora, que tem apenas 10 dias para decidir se acata ou não as emendas, antes de remeter o projeto à sanção. Em função desses prazos constitucionais exíguos, a Câmara e o Senado colocam em seus regimentos regras de agilidade, de eficiência legislativa. Basicamente, quais são elas? No rito sumário, na Câmara dos Deputados, o projeto, quando chega à casa com urgência constitucional do presidente, recebe um prazo inicial de emendas por todos os parlamentares antes mesmo de começar a fase de comissões. Porque aí os deputados já podem, desde logo, dar as suas sugestões de emendas aos projetos, as suas emendas aos projetos, suas sugestões de alteração do texto, para que as comissões já analisem essas emendas. Isso dá eficiência, porque no rito ordinário, as emendas são apresentadas apenas em plenário, depois que o projeto passou pelas comissões. E isso faz com que o projeto retorne à fase de comissões. No rito sumário, que tem que ser mais ágil, as emendas são apresentadas por todos os deputados desde logo, as comissões já analisam, o que faz com que o projeto ganhe agilidade. Ganhe agilidade e não precise depois retornar às comissões, porque provavelmente os deputados que já apresentaram suas emendas não apresentarão novamente em plenário. Então a ideia é essa. Uma outra forma de agilizar o projeto no rito sumário
é fazer a análise de todas as comissões simultaneamente. Então, enquanto no rito ordinário as comissões analisam o projeto em sequência, no rito sumário, nos projetos de lei de autoria do presidente com urgência constitucional, as comissões analisam o projeto simultaneamente e, conforme vão votando seus pareceres, vão enviando à mesa para poder ser a matéria posteriormente incluída em plenário. Então, nesse momento, quando o projeto vai a plenário, ele já está instruído com os pareceres de todas as comissões. Os deputados já tiveram a possibilidade de apresentar as suas emendas, de maneira que provavelmente não apresentarão agora novamente essas emendas. Todavia, ainda é possível que haja emendas de plenário, mas com uma iniciativa mais restrita, apenas se for de autoria de comissão ou de 1/5 de senadores, 1/5 da casa. É possível ainda que líderes que representam 1/5 da casa apresentem emenda de plenário. Ou seja, a iniciativa é mais restrita, não podendo ser por qualquer deputado. O que são os líderes? O plenário, ou melhor dizendo, a casa, é dividida em partidos, porque cada parlamentar é eleito por um partido. Esses partidos, eles se organizam em grupos de partidos ou de blocos parlamentares, que é a junção de partidos na casa. 2 ou mais partidos podem formar um bloco. O partido, seja ele isolado ou seja um bloco, ele tem um líder que é eleito pelos seus pares. Esse líder, ele representa a bancada do partido ou do bloco parlamentar na casa e tem algumas prerrogativas regimentais. O líder, ele tem algumas prerrogativas regimentais e, nesse caso, a prerrogativa dele é representar a assinatura dos seus liderados. Vamos supor que um líder tem uma bancada de 1/5 da casa. Então, ele apenas assinando representa 1/5 da casa com a sua assinatura. Se houver emendas de plenário, as comissões terão que analisar essas emendas. Mas o usual nos projetos de autoria do presidente da República com urgência constitucional é que não haja essas emendas de plenário, porque todos já puderam apresentar no prazo inicial essas emendas. A matéria é, então, votada pela Casa e pode, dessa maneira, após isso, ser remetida ao Senado Federal, porque a Câmara é sempre a casa iniciadora nos projetos do presidente da República. Certo? Muito bem. Vamos falar agora sobre o rito especial da proposta de emenda à Constituição. Nós vimos que o presidente da República ou 1/3 da Câmara dos Deputados pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição, casos em que normalmente a PEC começa a tramitar pela Câmara dos Deputados. A Câmara, ela analisa isso segundo o rito constitucional, complementado pelas regras regimentais. A Câmara dos Deputados, assim como o Senado, deve apreciar a PEC obrigatoriamente em plenário, mas isso após a fase de comissões, mas obrigatoriamente em plenário, em 2 turnos de discussão e votação, e em cada turno ela deve aprovar a PEC pelo quórum qualificado de 3/5 da casa, de 60% da casa. Essa maior dificuldade para aprovar uma emenda à Constituição se deve ao fato de se tratar de uma modificação à nossa Carta Magna, à nossa Carta da República, que é onde estão as matérias mais importantes, mais sensíveis e que orientam a elaboração de todas as demais leis no país. Então, isso acontece dessa maneira em função da previsão no artigo 60 da Constituição. Mas antes de ser votada pelo plenário, a PEC passa também pela fase de comissões, mas de uma maneira diferenciada. Inicialmente, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, na PEC, a CCJ, em vez de ser a última, como nos projetos, ela é a primeira, para dar um parecer sobre a constitucionalidade da matéria. É preciso verificar se a emenda constitucional não fere alguma cláusula pétrea, alguma garantia individual, um direito individual, a forma federativa de Estado, a tripartição dos poderes, etc. Feita essa análise de constitucionalidade, o relator, então, dá um parecer pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. O parecer pela inconstitucionalidade da CCJ, neste caso, é terminativo, ou seja, tem o poder de encerrar o processo legislativo, salvo o recurso de 1/3 dos deputados para que a matéria seja apreciada pelo plenário e o plenário diga se realmente é inconstitucional ou não. Normalmente, o parecer da CCJ é pela constitucionalidade. Nesta fase, os parlamentares ainda não apresentam emendas. Apenas na próxima fase é que eles poderão apresentar emendas à PEC. E qual é essa fase? Após a CCJ, é constituída uma comissão especial de mérito. Uma comissão especial, uma comissão temporária, constituída apenas para analisar aquela proposta de emenda à Constituição. Neste momento, o relator recebe, então, do presidente da comissão especial, a relatoria da PEC, e todos os deputados podem oferecer emendas à PEC nesta comissão especial. Agora, um detalhe,
Como a PEC exige uma autoria qualificada de 1/3 dos deputados, essa mesma regra é aplicada para as emendas à PEC. Tem que haver a autoria de 1/3, 171 deputados, para apresentar uma emenda à proposta de emenda à Constituição, neste caso, certo? Se a comissão especial emite um parecer pela aprovação da PEC ou pela rejeição, é um parecer opinativo. De qualquer maneira, a matéria tem que ir ao plenário para passar, então, pelos 2 turnos de votação. Discussão e votação, voto uma vez, depois há um interstício, um intervalo regimental, para que haja depois uma nova sessão com uma nova discussão e uma nova votação. Se aprovar em 2 turnos a matéria, e em cada turno por 3/5 da casa, então essa PEC pode ir à próxima casa, ao Senado, para que sofra o mesmo processo. Nós vamos ver depois na aula do rito regimental do Senado como é que isso acontece. A PEC, sendo aprovada pelas 2 casas, pode então ser promulgada pelo presidente da República. Essa comissão especial de mérito, que é composta para a PEC, ela recebe preferencialmente parlamentares que são especializados na matéria de que trata, né, a proposição. Se ela trata muito de economia ou muito de meio ambiente, há uma preferência, que não é obrigatória, mas é mais uma praxe, de que deputados, por exemplo, da Comissão de Meio Ambiente ou da Comissão de Economia componham essa comissão especial. Assim como toda comissão, os membros que vão compor essa comissão são indicados pelos líderes dos partidos ou blocos parlamentares, indicados ao presidente, e o presidente designa formalmente os nomes deles para compor a comissão especial que analisa a PEC. Uma coisa que não foi falada, mas vamos aproveitar agora que estamos falando de comissão especial, é que no rito ordinário de projetos e no rito conclusivo de projetos também, e também no rito sumário, na verdade no rito do projeto, nós falamos que a casa analisa, primeiro as comissões de mérito analisam e depois as comissões de admissibilidade. No entanto, há uma regra regimental para os projetos que se mais de 3 comissões de mérito são designadas pelo presidente para analisar o projeto de lei, então é preciso constituir uma comissão especial para substituir essas comissões e englobando, neste caso, também a CFT e a CCJ. Isso para dar agilidade ao processo legislativo. Então imagine que o presidente designou 4 comissões de mérito, ainda vai ter a CFT e a CCJ. Ficariam 6 comissões para analisar um projeto que ia fazer demorar mais, né, todo esse trâmite. Então, havendo mais de 3, 4, 5 ou 6 comissões de mérito designadas, é a opção regimental de se designar uma comissão especial para analisar o mérito e a admissibilidade dos projetos. Isso no rito ordinário, no rito sumário, no rito abreviado. A PEC já é diferente, sempre haverá, após a CCJ, a constituição da comissão especial e aí apenas para o mérito. Na dos projetos, a comissão especial analisa o mérito e os projetos de maneira global. No rito sumário, inclusive, nós falamos que há um prazo de 45 dias para que cada casa analise o projeto, certo? E qual é a consequência se nesse rito sumário dos projetos de autoria do presidente da República, com urgência constitucional, se a casa não aprecia em 45 dias a matéria? Ocorre o trancamento da pauta dos assuntos no plenário da casa respectiva. Então, se em 45 dias a casa não aprecia o projeto de urgência constitucional, ela não pode votar mais nenhuma matéria até votar esse projeto, salvo as que tiverem prazo constitucional, que no caso são representadas pelas medidas provisórias. Então, apenas as medidas provisórias não ficam trancadas pelo projeto de urgência constitucional, aquele do rito sumário. E esse rito sumário, a Constituição diz que não se aplica aos projetos de código, porque os projetos de código, por exemplo, uma ampla reforma do Código Civil, do Código Penal, ou até um projeto que vai substituir um código em vigor, é uma matéria muito complexa e que, por isso, não deve tramitar num rito tão célere, porque isso impediria uma análise mais profunda, detida e detalhada do projeto. Então, no rito sumário, não é possível apreciar os projetos de código. E no rito das PECs, no rito especial da PEC, da proposta de emenda à Constituição, um outro detalhe também é que não há emendas de plenário, porque os parlamentares já apresentaram as suas emendas na comissão especial. Então, por isso, não haverá, em princípio, emendas de plenário, né, para que haja também agilidade nas casas, na votação do plenário da casa. Então, nem no primeiro turno e nem no segundo turno haverá emendas de plenário no rito especial da proposta de emenda à Constituição. Existe apenas uma pequena exceção, que é a chamada emenda aglutinativa. A emenda aglutinativa é uma emenda de plenário
em todos os ritos legislativos regimentais da Câmara dos Deputados, que consiste na fusão de duas emendas pré-existentes na fusão, na aglutinação, que pode ser apresentada em plenário. Esta é a única emenda que pode ser apresentada no plenário da Câmara na tramitação da PEC. Outras não podem ser apresentadas. E que outras emendas são essas? Vamos aproveitar para falar um pouco sobre os tipos de emendas que os parlamentares podem apresentar. As emendas, elas podem ser supressivas, suprimindo algum assunto que esteja no projeto, uma palavra, um artigo ou todo um capítulo até. Podem ser modificativas, dando nova redação, modificando a redação de um dispositivo existente. Podem ser substitutivas, substituindo integralmente um texto que já existe. E se ela substitui todo o projeto, que é normalmente apresentado pelo relator, é o chamado substitutivo. E existem ainda as emendas aditivas, que são aquelas que acrescentam texto novo ao projeto. Um novo artigo, um novo parágrafo, um novo inciso. Elas então incluem um novo dispositivo ao projeto. Então, são os principais ritos legislativos na casa: o ordinário, o abreviado, o sumário, aplicado aos projetos, e depois o rito especial da PEC. E quando nós falamos de rito de projeto, rito ordinário, rito sumário e rito abreviado, é preciso relembrar quais são as matérias submetidas a esses assuntos. O rito abreviado, o conclusivo, é para projetos de lei de autoria de senador. Estamos na Câmara, de autoria de deputados. O rito sumário, aquele que tem urgência constitucional, é para os projetos de lei de autoria do Poder Executivo, quando o presidente da República solicita a urgência constitucional. E os projetos de lei no rito ordinário são os projetos de lei complementar e os projetos de lei ordinária de autoria de outros poderes ou de autoria de comissão parlamentar. Além disso, nós temos também os projetos de decreto legislativo e os projetos de resolução da Câmara. Vimos na primeira aula que são também espécies legislativas, o decreto legislativo e a resolução. O projeto de decreto legislativo, com raríssimas exceções, ele tramita sempre no rito ordinário. E os projetos de resolução da Câmara também no rito ordinário, ou seja, após a fase de comissão, eles vão à deliberação do plenário. Vamos então chamar agora a nossa terceira questão do nosso quiz para fixar os assuntos? As comissões da Câmara que analisam uma PEC são nesta ordem. Letra A, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e Comissão Especial da PEC. Letra B, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Letra C, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão Especial da PEC. E letra D, Comissão Especial da PEC e Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania. A resposta é a letra A. Veja, Comissão de Constituição e Justiça da Cidadania e Comissão Especial da PEC. A CCJ é a primeira comissão que analisa uma PEC, como vimos. Ela vai analisar a constitucionalidade da matéria. Após isso, a matéria vai então à Comissão Especial de Mérito, que analisará, como o nome já diz, o mérito, o conteúdo, a conveniência política, a oportunidade para a sociedade de se aprovar essa matéria. Uma dúvida que pode surgir é qual é a comissão que analisa a adequação orçamentária e financeira de uma PEC na Câmara. Esse papel acabará sendo cumprido também pela CCJ, porque a CCJ analisa a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade e a técnica legislativa. Então, a compatibilidade de uma matéria com as leis orçamentárias, com as leis de finanças públicas, com a Constituição nos dispositivos constitucionais que tratam de finanças públicas, acaba sendo uma matéria de legalidade, de juridicidade, que também é apreciada pela CCJ, que, então, dessa maneira, analisa a admissibilidade como um todo. Um detalhe que não foi falado ainda é aplicado especificamente ao rito da lei complementar, ou melhor dizendo, do projeto de lei complementar. Como nós vimos, ele tramita pelo rito ordinário, porque exige a aprovação da maioria absoluta da Casa, que no caso da Câmara são 257 deputados. Agora, há um detalhe muito interessante que consta do regimento da Câmara, que é o seguinte: quando a casa iniciadora de um projeto de lei complementar é a Câmara dos Deputados, este projeto deve passar por 2 turnos em plenário, justamente porque o projeto de lei complementar
Em regra, ele trata de matérias mais sensíveis, mais detalhadas. É bom lembrar que a Câmara exige que uma matéria da Câmara, a Constituição, né, exige que uma matéria seja tratada por lei complementar quando ela expressamente prevê. E normalmente isso é para um assunto mais delicado, como, por exemplo, regras tributárias, regras eleitorais, regras de proteção do empregado contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Esses são alguns exemplos de matérias que são tratadas por lei complementar. Então, quando um projeto de lei complementar tramita na Câmara e a Câmara é a casa iniciadora, após a fase de comissões, esse projeto deve passar por 2 turnos em plenário. Então, é um outro exemplo de matéria que é sujeita a 2 turnos na Câmara. Um é a PEC, que nós vimos que por determinação constitucional passa por 2 turnos em plenário. Outro é o projeto de lei complementar, quando a Câmara é a casa iniciadora. E aí, neste caso, as emendas de plenário podem ser apresentadas no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno de um projeto de lei complementar em plenário, qualquer deputado pode apresentar a sua emenda, como no rito ordinário, né, dos demais projetos que vão ao plenário. Mas no segundo turno há uma limitação maior. Apenas comissão ou 1/5 da casa é que podem apresentar as emendas de segundo turno num projeto de lei complementar. Um outro detalhe muito interessante que podemos recordar agora é o chamado princípio da irrepetibilidade, que se aplica às 2 casas, mas na Câmara há uma característica. Por quê? O que diz o princípio da irrepetibilidade para os projetos? Artigo 67 da Constituição. Quando um projeto é rejeitado pela Casa, a matéria daquele projeto não pode ser objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, ou seja, naquele ano, grosso modo falando. A sessão legislativa que ela vai de fevereiro a julho, no seu primeiro período, e de agosto a dezembro, no seu segundo período. Então, rejeitado um projeto de lei ordinária ou de lei complementar, ele não pode ser reapresentado naquela mesma sessão legislativa, só, né, em geral, no ano seguinte. Porém, a Constituição dá uma válvula de escape, dizendo que se 1/10 da casa, ou melhor, a maioria absoluta da casa apresentar o projeto, então ele pode sim tramitar na mesma sessão legislativa. E qual é o detalhe interessante? O detalhe é para os projetos de autoria externa, porque como vamos superar essa limitação da irrepetibilidade do projeto quando o projeto é de autoria externa? Não seria possível a maioria absoluta da Câmara apresentar esse projeto, porque a autoria é do presidente da República ou de um tribunal do Judiciário. Então, neste caso, a Câmara dos Deputados, no seu regimento, diz o seguinte: se um projeto é rejeitado e o outro poder quer reapresentar, a maioria absoluta da Câmara, inicialmente, aprova a admissibilidade desse projeto. E aí, se a maioria absoluta admitir a tramitação do projeto, aí ele segue para o seu rito ordinário normal, pelas comissões e pelo plenário, para a sua aprovação segundo o quórum determinado. Vamos lembrar que os quórums de aprovação em plenário de um projeto varia se ele é um projeto de lei ordinária ou um projeto de lei complementar. O projeto de lei ordinária é aprovado por maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes, desde que presente a maioria absoluta da Casa, e o projeto de lei complementar pela maioria absoluta, ou seja, mais da metade da Casa. Já a proposta de emenda à Constituição tem que ser aprovada por 60% da Casa em cada turno. Nós temos vários exemplos de projetos que tramitam, seja um projeto de lei ordinária, seja um projeto de lei complementar, seja uma PEC. Né? Uma PEC que tem sido muito comentada pela mídia, por exemplo, é a reforma da Previdência Social, que é uma proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pelo presidente da República, começou a sua tramitação na Câmara dos Deputados, passou pela CCJ, passou pela Comissão Especial, foi ao plenário da Câmara em 2 turnos e depois seguiu para o Senado. E lá no Senado está seguindo também o rito regimental previsto lá no regimento interno, que nós vamos ver na aula própria de regimento do Senado. Projetos de lei ordinária que têm sido muito debatidos são projetos de reforma política, projetos de aperfeiçoamento da legislação penal e outras matérias que não exigem lei complementar pela Constituição. E quando o projeto é submetido ao regime de urgência constitucional, que é aquele solicitado pelo presidente da República, é importante notar que pode ser um projeto de lei ordinária ou um projeto de lei complementar, porque o presidente da República também pode apresentar projetos de lei complementar. E um detalhe, o rito sumário,
ele pode surgir durante a tramitação de um projeto e não só desde o início. Por exemplo, o projeto pode ser apresentado pelo presidente da República sem o pedido de urgência constitucional. E durante a tramitação, o presidente passa a entender que aquele projeto deve ter uma tramitação mais célere e então solicita, manda uma mensagem ao Congresso dizendo que aquele projeto que ele apresentou anteriormente deve, a partir de agora, passar a tramitar no rito sumário com urgência constitucional. Neste caso, aqueles 45 dias que a Casa tem para analisar a matéria passam a correr a partir do pedido do presidente de urgência sobre aquele projeto. Por falar em urgência, existe um procedimento chamado de urgência regimental na Casa, no regimento da Câmara, também tem no regimento do Senado, que não se confunde com a urgência constitucional, que é aquela solicitada pelo presidente para os seus projetos tramitarem no rito sumário. A urgência regimental é um pedido de urgência, ou seja, de aceleração do processo, feita pelos próprios parlamentares, segundo as regras regimentais. Quando isso acontece, o projeto ele vai direto à deliberação do plenário, ainda que as comissões não tenham encerrado o seu processo. O processo continua, o projeto continua tramitando pelas comissões, mas ele já pode ser desde logo apreciado pelo plenário, o que dará mais celeridade. Então, não confunda a urgência regimental com a urgência constitucional. A urgência regimental é solicitada pelos próprios parlamentares para que o projeto vá diretamente ao plenário. E isso pode acontecer num projeto qualquer apresentado, seja pelo presidente, seja pelo próprio parlamentar. E a urgência constitucional é aquela que somente o presidente pode solicitar para os projetos de sua autoria. Vamos então fazer agora um pequeno resumo do que foi visto nesta aula. Nós vimos os ritos regimentais na Câmara dos Deputados. O rito ordinário, aplicado aos projetos que passam pelas fases de comissões e depois são deliberados pelo plenário. O rito abreviado, chamado de rito conclusivo na Câmara dos Deputados, que é aquele em que o projeto passa apenas pela fase de comissões e, ao final, se as comissões de mérito deram pareceres divergentes, então ele vai ao plenário, se converte em rito ordinário. Ou então, ainda que não tenha havido pareceres divergentes, pode haver o recurso por 1/10 dos deputados, no caso 52 deputados, para que a matéria também perca o caráter conclusivo e vá à deliberação do plenário. Vimos também o rito sumário, em que os projetos de lei de autoria do presidente da República podem tramitar nesse rito mais célere, se o presidente solicita para os projetos de sua autoria a chamada urgência constitucional, que não é aplicável aos projetos de código. O presidente pode solicitar desde o início ou durante a tramitação de um projeto de sua autoria. Neste caso, a Casa tem 45 dias para deliberar sobre o projeto ou a pauta do plenário é trancada, salvo para medidas provisórias. E o rito da PEC, que é um rito especial em que é composta primeiro a análise da Comissão de Constituição e Justiça e depois há uma análise por uma comissão especial de mérito para a PEC. Dessa maneira, vimos os principais ritos: ordinário, abreviado, chamado de conclusivo, sumário e o rito especial da PEC. E é isso, espero então que tenham gostado. Essa foi o nosso segundo encontro do nosso curso aqui do Saber Direito de Processo Legislativo Regimental. Na primeira aula vimos processo legislativo constitucional, nesta segunda vimos o processo regimental na Câmara dos Deputados. No próximo encontro vamos falar sobre o processo legislativo regimental no Senado Federal. Espero que tenham gostado e até lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.